Roy Nelson e Frank Mir se enfrentaram no Bellator 231. Os dois são ex-atletas do UFC, estão com mais de 40 anos aí, mas se enfrentaram lá no Bellator e fizeram uma luta muito boa. Apesar de ser a luta principal, a luta só teve 3 rounds, mas o Frank Mir, apesar aí do Roy Nelson ter a mão muito pesada, a luta durar 15 minutos, o Frank Mir é um cara que cansa geralmente, mesmo assim o Frank Mir conseguiu vencer, e ele venceu por conta da estratégia. E foi muito interessante a estratégia dele e foi muito bem executada, por isso que ele venceu. Frank Mir é um cara que usa muito bem o jiu-jitsu, né? Então, em teoria, ele não conseguiria vencer o Roy Nelson na trocação, seria muito difícil, afinal de contas o Roy Nelson é muito perigoso nessa área, tem a mão muito pesada. Então, o Frank Mir teria, em teoria, que usar o jiu-jitsu, derrubar, mas também não é muito fácil derrubar o Roy Nelson, não é muito fácil finalizar o Roy Nelson. Então, era uma luta complicada para o Frank Mir. Então, o Frank Mir adotou uma estratégia muito boa, que era minar a base do Roy Nelson, minar a perna do Roy Nelson. E o Frank Mir é canhoto, então ele chutou muito com a perna esquerda, o interior da coxa da perna esquerda do Roy Nelson. O Roy Nelson é destro, então ele fica com a perna esquerda na frente. Então o Frank Mir usou muitos chutes por dentro ali, com muita potência, um peso pesado, né? Então deu vários chutes ali e a perna do Roy Nelson ficou muito marcada. O Roy Nelson começou a ficar receoso de tomar chute, então ele ficava tentando tirar a perna. Ele parou de colocar muito peso na perna, porque a perna provavelmente já estava dolorida e ele não queria ficar tomando chute. Então, como ele é um cara que bate pesado, ele precisa ficar plantado ali, né? Ele começou a perder um pouco a potência, a distância, a movimentação. Então, atrapalhou muito, inibiu um pouco a ofensividade do Roy Nelson. Então, o Frank Mir explorou muito bem esses chutes no primeiro e no segundo round, acabou vencendo esses 2 rounds e ali no terceiro round ele acabou sendo derrotado, né? Naquele round específico, porque o Roy Nelson meio que ignorou a perna e começou a ir para cima, então conseguiu conectar bons golpes. No final do round conseguiu aplicar uma bela queda, só que não foi suficiente, né? Ele acabou vencendo um round só, enquanto o Frank Mir venceu 2. Então, o Frank Mir venceu aí na decisão unânime dos juízes. Foi uma boa estratégia. Então, o Frank Mir achou um caminho ali e por isso que é interessante, por isso que eu falo que é importante estudar o adversário, estudar uma estratégia, etc. Porque o Frank Mir fez isso. Não foi uma coisa da cabeça dele ali na hora da luta, falar, vou chutar aqui. Foi uma coisa que ele treinou, uma coisa que ele planejou e realmente é muito boa, porque o Roy Nelson é um cara, como eu disse, que fica mais plantado, que não se movimenta tanto, que depende ali de um golpe bom de mão direita. Então o Frank Mir ficou ali batendo até a perna do Roy Nelson ficar muito marcada e ele não aguentar nem ficar em pé direito ali, já estava bem complicado. Então o Frank Mir conseguiu sobreviver, tomou alguns golpes, mas conseguiu absorver, né? Então, apesar do queixo dele não ser tão bom assim, ele conseguiu absorver os golpes e, claro, conectou muitos golpes também, por isso que ele venceu a luta também, né? Não adianta só chute baixo ali que ele não ia ganhar o round. Então ele também conectou alguns golpes no Roy Nelson, mas o Roy Nelson é aquele cara que tem um queixo de titânio, né? Dificilmente ele é nocauteado. Então, em resumo, foi uma luta boa, acima da minha expectativa. Eu achei que pela forma dos dois, né? A forma física dos dois, a idade e tal, seria uma luta mais chata, uma luta mais morna e tal, mas não, foi uma luta realmente bastante interessante e o Frank Mir foi muito efetivo ali com os chutes, né? O problema dos chutes por dentro da coxa é que muitas vezes você pode errar a distância ou o adversário se mexer e você acaba acertando um golpe baixo ali, né? Um golpe onde não pode, você acaba acertando a coquilha e o Frank Mir, se eu não me engano, acertou 3 chutes ali no Roy Nelson, né? Então, poderia, né, o juiz ter tirado um ponto ali, mas como não teve nenhum intencional, né, então o juiz acabou não tirando e o Roy Nelson também não sentiu nenhum deles a ponto de ficar 5 minutos ali morrendo e tal. Então, eu acho que por isso que o juiz acabou não tirando o ponto. Se tirasse, poderia ter empatado, né, porque ficaria o primeiro e o segundo round pro Frank Mir, o terceiro pro Roy Nelson, só que um dos rounds ali do Frank Mir tiraria o ponto. Então, acabaria empatando a luta, mas eu acho que não precisava mesmo ter tirado, né, porque, como eu disse, não foi intencional e dava pra ver que ele tava usando chutes ali por dentro da coxa. Então, realmente, às vezes acaba pegando um pouco ali mais pro centro, mas, como eu disse, não impactou o Roy Nelson a ponto dele precisar de 5 minutos respirando, enfim, acabou atrapalhando demais. Inclusive, um dos chutes que ele tomou, ele falou pro juiz que podia seguir, o juiz nem chegou a interromper. Então, mais uma luta promovida pelo Bellator entre duas lendas aí do esporte, uma luta, como eu disse, bastante interessante. Frank Mir surpreendeu com a estratégia e conseguiu essa bela vitória aí na base da, querendo ou não, trocação, né, nos chutes baixos aí. Então, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa luta. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo, preciso saber, né? E claro, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!